Amigos e amigas, irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, 11ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis. Ó Deus, meu Salvador. Salmo 26, versículos 7 ou 7º e 9º. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao meu apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1º ao 15. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 97. Versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º, do 5º ao 6º e o 7º refrão, 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono,
que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-lo estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à exegese, uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título da reflexão dele é Liturgia Comentada. Eis como deveis rezar. Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Desde os primeiros tempos da Igreja, uma das catequeses indispensáveis sempre foi a explicação da oração do Senhor, que chamamos de Pai Nosso. Vamos meditar o comentário de São Cipriano de Cartago, que faleceu em 258. Ele é bispo e mártir da Igreja Católica.
Vamos ver o que diz São Cipriano de Cartago. Os preceitos evangélicos não são outra coisa senão os ensinamentos de Deus, alicerces onde se edifica a esperança, bases firmes da fé, alimento para reaquecer o coração, guias para mostrar o caminho, socorro para obter a salvação. Eles instruem sobre a terra o espírito dócil dos fiéis para conduzi-los ao reino dos céus. Numerosas são as palavras que Deus quis fazer-nos ouvir pelos profetas, mas quão maiores são aquelas pronunciadas pelo Filho, aquelas que o Verbo de Deus, que habitava os profetas, atesta com a própria voz. Ele já não pede que preparem o caminho para aquele que vem, mas ele vem em pessoa mostrar-nos e abrir-nos a estrada para que nós, outrora cegos e imprevidentes, errantes nas trevas da morte, e agora esclarecidos pela luz da graça, possamos caminhar no caminho da vida sob a condução e a direção do Senhor. Entre outros avisos salutares e preceitos divinos destinados à salvação do seu povo, o Senhor deu a forma de oração e nos comprometeu a rezar como ele ensinava. Aquele que deu a vida também ensinou a rezar com a mesma benevolência pela qual nos deu todo o resto. Assim, quando nós falamos ao Pai com a oração que seu Filho nos ensinou, somos ouvidos mais facilmente. Jesus tinha anunciado que viria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, conforme está em João capítulo 4, versículo 23. E ele cumpriu o prometido de modo que, tendo recebido o Espírito e a verdade por sua ação santificante, nós adorássemos em espírito e verdade pela tradição de seu ensinamento. De fato, pode haver oração mais espiritual do que esta que nos foi legada por Cristo, que nos enviou seu Espírito? Existe um modo mais verdadeiro de rezar ao Pai que este que saiu da boca do Filho, que é verdade? Rezemos, pois, irmãos bem-amados, como Deus nosso Senhor nos ensinou. Afetuosa e familiar é a oração em que imploramos a Deus com as palavras de Deus e atingimos seus ouvidos pela oração de Cristo. Quando rezamos, que o Pai reconheça as palavras de seu Filho e esteja também em nossos lábios aquele que habita em nossos corações. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tu és meu Pai, meu Deus. Salmo 89, versículo 27. Vamos ao santo do dia agora. Eu só quero dizer a vocês que estas imagens podem ser utilizadas livremente. Utilizem à vontade na evangelização. Queremos salvar o número maior de almas possível. Ok? Então utilizem gratuitamente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu só quero dizer que essas imagens estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário, padre missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. 18 de junho é dia de Santo Gregório João Barbarigo. Gregório João Barbarigo nasceu em Veneza em setembro de 1625, numa família rica da aristocracia italiana. Aos 4 anos de idade, ficou órfão de mãe, sendo educado pelo pai, que encaminhou os filhos ao seguimento de Cristo. Aos 18 anos de idade, tornou-se secretário do embaixador de Veneza, cargo que possibilitou-o conhecer Fábio Chigi, o núncio apostólico,
que o orientou nos estudos e o encaminhou para o sacerdócio. Quando este núncio foi eleito Papa com o nome de Alexandre VII, nomeou Gregório Barbarigo cônego de Pádua, em 1655, prelado da Casa Pontifícia, e 2 anos mais tarde foi consagrado bispo de Bérgamo. Finalmente, em 1660, tornou-se cardeal. As atividades apostólicas de Gregório Barbarigo marcaram profundamente a sua época. Dotou o seminário de Pádua com professores notáveis, provenientes não só da Itália, mas também de outros países da Europa. Fundou uma imprensa poliglota, uma das melhores que a Itália já teve. Escolas populares e instituições para o ensino da religião. Num período de peste, fez o máximo na dedicação ao próximo. Cuidou para atender ou estender a assistência à saúde a mais de 13 mil assistidos. Ele morreu em Pádua, no dia 18 de junho de 1697. Reflexão. Da história da nossa igreja, muitos foram os homens e mulheres que se dedicaram à formação dos jovens, fundando escolas e outras instituições de ensino. Celebrando hoje a vida de São Gregório Barbarigo, peçamos a Deus que continue abençoando todos os profissionais e consagrados que trabalham na área da educação. Oração, rezemos. São Gregório de Barbarigo. São Gregório Barbarigo, fundador de escolas e instituições de caridade, que tivestes a graça de nascer em uma família cristã e bem estruturada, nós vos louvamos por vossas vidas de santidade e pedimos vossa intercessão. Olhai por nossos estudantes e professores, pelos responsáveis por nossa nação e por todas as nações do mundo, para que se voltem a Deus e cumpram os mandamentos, as leis de Deus, e assim esta terra se tornará um lugar de mais vida. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que, traduzindo para o português, vem a ser a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, meu amigo, minha amiga, creia, peça e receberá, se for para o seu bem. E mais uma expressão agora do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Creia, acredite, peça a Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. Shalom Adonai, a paz. Olha, na volta de Cristo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Paz e bem.